Nesta semana, nossa entrevista é especial. Estamos aqui no Tribunal de Justiça para falar da grande mudança que começa a partir desta semana no Judiciário Gaúcho. No último dia 19 de dezembro, foi lançado oficialmente o processo eletrônico na Justiça Estadual. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o líder executivo do Programa de Virtualização do Judiciário Gaúcho, o juiz Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Olá. Prazer conversar com o senhor. Prazer é todo nosso. O que a sociedade pode esperar após a implantação do processo eletrônico na Justiça Estadual? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que o objetivo sempre do Judiciário é buscar uma melhor prestação jurisdicional. É fazer com que o processo tenha sempre o máximo possível de agilidade. Só que diante do contingente existente na estrutura atual, que passa por um aumento frequente da demanda, o ingresso de novas ações, portanto, e com a nossa capacidade engessada de contratação de pessoas para aumentar os quadros de servidores, até em função da dificuldade orçamentária, era necessário fazer o possível para melhorar a apresentação do serviço com o que nós temos de fato. E o que nós temos de fato são servidores muito dedicados, mas que precisam de ajuda. E a ajuda, evidentemente, tem que ser buscada dentro daquilo que existe, e nós optamos pelo meio mais propício disponível, que é justamente a tecnologia. Associar a tecnologia à nossa atividade diária propiciará com que os processos tenham uma agilidade maior e a prestação jurisdicional seja de melhor qualidade e com muito mais presteza e efetividade. Esse é o objetivo e é isso, enfim, que a sociedade poderá esperar. Uma melhoria na qualidade e na agilidade da prestação jurisdicional. Uma vez que não é possível contratar, como é que o Judiciário está se preparando, então, para essa nova etapa? Justamente, nós temos que, diante da dificuldade que nós vamos enfrentar nos próximos anos, de aumentar os quadros de servidores, porque o orçamento não aumenta, ele, via de regra, permanece o mesmo, né? Então, nós não temos como aumentar o quadro. Mas os processos aumentam, né? Nem por isso param as demandas. As pessoas não deixam de litigar porque não é possível ao judiciário ou qualquer estrutura do serviço público aumentar os seus quadros. Então, para isso, nós temos que usar da criatividade, nos valermos de outras ferramentas, de outros auxílios para inventar, fazer uma nova forma de enfrentar a demanda, não mais fazer aquilo que sempre fazíamos, né? Inovar, fazer diferente para poder fazer melhor. Essa é a grande ideia da gestão inovadora, né? Uma gestão que busca a modernização, a modernidade nas atividades, inclusive se valendo da tecnologia, do processo eletrônico. Agora, esse processo ele vai passar por várias etapas até a implantação. Sim, exatamente. E como é um processo muito volumoso, o trabalho é imenso, porque são hoje cerca de 4 milhões de processos em tramitação no Judiciário Estadual, nós temos que ter algumas políticas de gestão para a implantação desta medida. Evidentemente, nós não teríamos fôlego nem capacidade orçamentária e de pessoal para implantar todo o processo de uma vez só. Resolvemos, por uma questão estratégica, implantá-lo paulatinamente, gradativamente, cumprindo assim metas e etapas do programa de gestão. Com isso, nós ganhamos muito, porque nós, ao mesmo tempo em que vamos desenvolvendo internamente um programa consistente, nós vamos fazendo com que as pessoas se capacitem e se adaptem com mais facilidade em função da gradatividade de implantação ao novo sistema. Isso significa que haverá um prazo para que os processos sejam aceitos ainda vindo em papel para a Justiça, é isso? Perfeito, ótima a tua pergunta, porque uma das premissas adotadas pelo programa foi, diferentemente do que acontece em outros meios, nós optamos por possibilitar ao usuário, advogado, promotor, defensor público, procuradores, a faculdade de ingressar com o processo eletrônico ou ainda o processo tradicional, meio papel. Por que isso? Para evitar a refração, não é? Se eu facilito ao usuário, eu facilito a simpatia dele ao programa. Com isso, ele poderá experimentar, utilizar o sistema eletrônico, não gostar e migrar e continuar no papel ou definitivamente migrar para o eletrônico. Claro que tu vais me perguntar, e todos perguntam, mas um dia vai ter que acabar. E quando será isso? O dia a dia nos dirá. Nós não vamos fazer nada impositivo, nada que imponha ao advogado o uso dessa ou daquela ferramenta. Ele deverá
se adaptar paulatinamente, como eu disse, e vai chegar um momento, evidentemente, que em função do grande número de acessos que nós vamos ter certamente no processo eletrônico, porque ele é muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais barato para o advogado, vai haver um número residual ainda de advogados que não se adaptaram, e esses vão ter que, aí, de uma forma mais cogente, migrar para o eletrônico. Perfeito. Quer dizer, no momento a petição eletrônica não será obrigatória. Facultativo. Exatamente. Vai haver uma migração natural ao processo. Eu te garanto, e eu acho que o ouvinte tem que saber disso, uma mudança bastante significativa na cultura, né? Mas é uma mudança indiscutivelmente para melhor. E o que é para melhor tem uma assimilação muito mais rápida, muito mais fácil. Fatalmente, as pessoas que utilizarem o processo, os advogados, enfim, as pessoas que utilizarem o processo eletrônico numa primeira oportunidade e constatando as facilidades e os benefícios que dele são decorrentes, inevitavelmente não irão voltar para o processo papel. Bom, para concluir então, a morosidade é uma das principais queixas, não é, dos cidadãos em relação aos processos, enfim, a todo o trabalho realizado pela Justiça. O processo eletrônico, acredita-se, vai reverter essa realidade? Este é o principal mote, né? Agilidade e celeridade. O sistema, por ser automatizado, ele passa a descartar aquelas atividades manuais dos cartórios, das secretarias, que eram feitas manualmente pelos servidores. Essa atividade passa a ser feita automaticamente, ou seja, desburocratizando o fluxo do processo. Isso fará com que haja uma continuidade sem interrupções, fazendo com que o processo chegue no seu destino final com muito mais agilidade. Claro que isso fará com que aumente a demanda nos gabinetes de magistrados, seja de primeiro ou de segundo grau. Mas também nós estamos programados para isso, nos preparando para incrementar as estruturas de gabinete, fazendo com que aquilo que é necessário efetivamente seja a atividade fim, esta seja priorizada. E aí nós vamos ter a celeridade e a efetividade. Esse é o propósito do projeto. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa Justiça Gaúcha. Nós conversamos com o juiz Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Muito obrigada. À disposição sempre. E a seguir você confere as principais notícias do Tribunal de Justiça.